Shalom, amados. Vamos começar, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos da Tua presença. Obrigado a Deus, porque isso não se deve às nossas muitas obras, mas se deve à Tua graça, que abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos conduz nesse caminho e nos leva, ó Deus, a experiências contigo, a vivência contigo e a conhecer, ó Deus, o teu coração, o teu caráter. Ó Deus, nós queremos te agradecer por isso. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos conduza nesse tempo aqui. Fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa oportunidade. Queremos ouvir tua voz. Queremos corresponder contigo. Queremos, ó Deus, responder ao teu chamado, àquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta hora. Nós queremos, ó Deus, pedir também que a tua boa mão seja com aqueles que estão ali na chácara, ó Deus, com aqueles adolescentes e jovens. Ministra, Senhor, na vida deles nessa noite, que eles recebam, ó Deus, a porção que o Senhor preparou para eles, e seja um tempo especial de manifestação da tua graça, da tua glória ali, Senhor. Pai, que a ministração, ó Deus, ela venha do teu trono para tocar a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. E aí você já pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Isaías capítulo 11, os versos 1 e 2. Ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. No ano passado, Deus já estava falando ao meu coração a respeito desse tempo que a gente está agora de reflexão, daquilo que nós ministramos no final do ano passado, 2023, quando nós falamos que Deus está nos chamando para restauração de altar. E a restauração de altar, ela passa, em primeiro lugar, pelo fato de que nós temos que reconhecer que o altar não está erguido. De alguma forma, ele não está como deveria estar. Então ele precisa ser restaurado, ele precisa ser colocado da forma como Deus planejou. E esse altar, ele é mais do que simplesmente um objeto físico, porque tem a ver com a nossa vida. Eu e você somos altar, amém? Eu e você somos o altar e oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, amém? Então, nesse sentido, Deus já vinha falando no ano passado, e quando no mês de novembro, o profeta Kevin, na ministração dele, citou Isaías capítulo 11, Deus começou a ministrar o meu coração e a trazer algumas coisas que nós precisávamos saber. Quem estava na conferência aqui, lembra que eu fiquei segurando a menorá há um tempo, né? E aquela experiência foi uma experiência marcante para mim em particular, porque Deus começou a falar comigo. Deus começou a ministrar o meu coração a respeito daquele princípio. E muitas vezes eu vim aqui para esse lugar, sentar aqui sozinho durante a semana, e ficar na presença de Deus aqui, e muitas vezes olhando para aquela menorá, e Deus, o que é que o Senhor tem para falar? O que o Senhor quer ministrar ao nosso coração? O que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que o Senhor quer falar com o teu povo? E à medida em que eu fui fazendo isso, Deus foi trazendo ao meu coração a direção para aquilo que a gente está fazendo hoje. Ainda tem muita coisa que virá aí para frente, mas esse primeiro e segundo mês, né, primeiro bimestre, vamos dizer assim, na verdade está sendo estabelecermos fundamento, estabelecermos base. Se você quer construir uma casa bem construída, você tem que começar como? Primeiro fazendo buraco, não é assim? Tem que fazer buraco, ou seja, você tem que tirar coisas do lugar, e depois você estabelece fundação, e só depois você começa a levantar a casa. Então, Deus está fazendo isso conosco nesse tempo.
né? E na medida em que a gente foi caminhando na primeira semana, semana de consagração, Deus foi estendendo o tema, porque na verdade Ele já estava falando sobre esses assuntos, e Ele foi estendendo essas coisas, de forma que Ele trouxe a convicção ao meu coração de que não era apenas 7 dias, mas nós iríamos estender isso mais 7 semanas. Ou seja, cada domingo ministrando de forma mais ampla, mais profunda, cada um daqueles temas da primeira semana. Então, o que nós começamos a fazer foi isso. Então, esse mergulhar no tema e buscar saber a vontade de Deus, acabou produzindo em mim uma motivação diferenciada. E eu posso dizer para vocês isso. Deus começou a fortalecer o meu espírito pela convicção de estar fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse agora. Não amanhã, não ontem, mas agora. E a convicção de estar fazendo o que Deus quer que eu faça agora me fortalece. Por quê? Porque nós somos motivados e fortalecidos quando experimentamos e fazemos aquilo que Deus quer. Amém? Nós somos motivados e fortalecidos quando experimentamos e fazemos aquilo que Deus quer. Veja, não é o inverso. E a gente vai meditar sobre isso hoje. Não é o inverso. Eu preciso da motivação que vem do alto e então eu começo a fazer o que Deus quer. Não, eu começo a fazer o que Deus quer, então Ele me enche de motivação. Esse é o espírito de fortaleza. Quando eu sou fortalecido porque eu dei passos de fé na direção da vontade de Deus. Quando eu comecei a obedecer naquilo que Deus me mandou fazer. Então a minha obediência gera em mim fortalecimento. Amém? Isso é o espírito de fortaleza. O espírito de conselho nos leva a experimentar fortaleza. Como assim? Porque o espírito de conselho, lembra, é discernimento. Discernimento significa ver como Deus vê. Quando eu vejo as pessoas, quando eu vejo as situações, quando eu vejo as circunstâncias, quando eu vejo os lugares da maneira como Deus vê, então Ele me dá também o quê? E aí a gente volta um pouco mais atrás. Deus me dá sabedoria para tomar as decisões certas na hora certa. Então quando eu estou tomando as decisões certas na hora certa, porque eu vi as coisas como Deus vê, isso me enche de fortalecimento. Meu espírito é fortalecido. O meu homem interior é fortalecido pelo Espírito Santo, porque eu estou dando passos na direção do que Deus quer que eu faça. Moisés foi fortalecido porque ele servia a Deus com todo o seu coração. Números 12, Hebreus 3 diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Por isso Deus o fortaleceu, e mesmo quando o povo se voltou contra ele, ao invés dele ficar amargurado, ao invés dele começar a reclamar, ao invés dele começar a pedir a Deus, ó Deus, acaba com esse povo, e Deus quis fazer isso, Moisés diz, não Senhor, não destrói esse povo não, ele é teu povo. Moisés foi fortalecido porque ele servia a Deus com fidelidade. Ele era servo de Deus na casa de Deus. José foi fortalecido porque ele se tornou fiel. Ele foi fiel aonde? Ele foi fiel na casa de Potifar. Ele estava sozinho, longe de casa, longe do seu povo. Podia ter feito coisas erradas, mas ele não fez. E à medida em que ele foi permanecendo, em que ele permaneceu fiel em todas as coisas de Deus, Deus o foi fortalecendo, de forma que ele chega na prisão, que foi o ponto mais baixo da sua vida. José está lá na prisão e ele continua sendo fiel dentro da prisão. Por isso Deus o leva ao palácio. Entendeu? A fidelidade dele em se manter fiel às coisas de Deus, à palavra de Deus, trouxe para ele o fortalecimento que ele precisava para cumprir o propósito de Deus. E aí nós vimos semana passada sobre isso. Porque o espírito de conselho é esse. É que nos dá o quê? Direção para cumprir o nosso propósito. Ou seja, Deus nos dá a sabedoria em que nós vamos tomar decisões, fazer planejamentos para viver o propósito que Ele tem para nós. Davi foi fortalecido. Como?
Deus encontra aquele menino na casa dele, quando todos esperavam, inclusive o profeta se enganou. Um profeta bíblico, um grande profeta se enganou, olhou para o filho mais velho de Jessé e achou: esse é o futuro rei. E não era. E Deus disse: eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Então ele manda chamar Davi, e Davi então vem, e ele é ungido ali na frente dos seus irmãos, na frente da família. Então quando Davi é ungido, ele é um menino ainda, inexperiente, e Saul traz para dentro do palácio. E quando Saul percebe que Davi atraía a atenção das pessoas, e que o povo começou a olhar para Davi com expectativa, Saul começou a fazer o quê? Jogar lança, tentou matar, não é? Davi teve chance de matar Saul 2 vezes e não fez. Uau! Ele foi fiel. E porque ele foi fiel, enquanto estava sendo perseguido por Saul, Deus o colocou no trono. Amém? Os discípulos foram fortalecidos. Porque se nós olhamos o livro de Atos, nós vemos que eles foram perseguidos, e desde o início, muitas vezes enfrentando prisões, perseguições, mas mesmo assim, eles permaneceram fiéis ao Espírito do Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor autenticava o que eles faziam e pregavam com sinais, prodígios e maravilhas. Quando nós nos submetemos ao Espírito do Senhor, Ele nos dá sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza. Amém? Fortaleza significa força, poder, valentia, bravura, atos poderosos de Deus ou por Deus. O espírito de fortaleza é aquele que nos fortalece, dá coragem e manifesta os atos poderosos do Senhor. E é importante a gente ter isso em mente. Eu quero chamar a atenção hoje para isso. Em primeiro lugar, ele nos fortalece. Em segundo lugar, ele manifesta os atos poderosos. Então, espírito de fortaleza é espírito de fortalecimento e é também espírito de poder. Ok? Agora, fortalecimento é receber coragem do Espírito Santo. Coragem é diferente de não ter medo. Concorda comigo? Coragem é diferente de não ter medo. Coragem é você avançar mesmo quando está com medo. E você já deve ter passado por situações como essa, não é? Em que você se vê numa situação em que o medo bate, o seu coração dispara, você não sabe o que fazer, mas você tem que continuar caminhando, você tem que continuar avançando. E você vai avançando porque você sabe que aquela é a direção que Deus quer para você. Mas está morrendo de medo. Isso acontece, nós somos humanos. Então coragem é avançar mesmo quando o medo aparece. E o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. É quando a gente está diante de um problema grande, a gente não sabe como solucionar, e o Espírito Santo diz: continua, avança, vai. E então você dá o passo de fé, e quando você dá o passo de fé é fortalecido. E aí você dá um novo passo de fé, ele te fortalece mais, e você dá mais um novo passo de fé, e de fé em fé, e de glória em glória. Amém? Glória a Deus por isso. As experiências com Deus nos fortalecem e nos impulsionam, porque elas autenticam a palavra que Deus nos deu, a graça de Deus na nossa vida. Vamos ler em 1 João capítulo 4, verso 18, vai ser projetado aí. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja só o que ele diz nesse texto, mantenha ele aí. No amor. Então ele está dizendo quando nós estamos no amor. Ok? Quando nós estamos no amor, não existe medo. E a Bíblia diz que Deus é o quê?
Amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, qual é o perfeito amor? É o amor de Deus. Não é isso? É Jesus, que é a manifestação do amor de Deus. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Não está o quê? Fortalecido no amor. Quando o temor entra e toma conta do nosso coração, e as nossas atitudes e as nossas reações são conduzidas pelo nosso medo e não pelas convicções da vontade de Deus, isso quer dizer que quem está conduzindo a nossa vida não é o Espírito do Senhor. Amém? Quando o Espírito de conselho tem liberdade, ele se manifesta em nós trazendo essa fortaleza, porque nós nos metemos ao Senhor e aos planos dele. Porque veja bem, se espírito de conselho é espírito de discernimento, e se discernimento é ver como Deus quer, como Deus vê, melhor dizendo, e quando eu vejo como Deus vê, eu tenho a sabedoria para decidir da forma correta na hora certa, então eu enxergo o plano de Deus, eu descubro qual é o plano de Deus, e quando eu sei o plano de Deus, eu ando na direção do plano de Deus e eu me submeto ao plano de Deus. E qual é o resultado disso? Eu sou encorajado. Então nós estamos voltando no ponto. E é isso que precisa ficar em nós. O que vem primeiro, o encorajamento ou a fé? Fé, porque fé é o quê? Obediência. Fé é obediência. Quando eu vou na direção que Deus quer que eu vou, eu estou em obediência. Quando eu estou em obediência, eu sou fortalecido. Amém? O apóstolo Paulo registra 2 orações na carta aos Efésios. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Esse nós vamos ler direto na Bíblia. É um texto mais longo. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 17 até o verso 21. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, e mantenha aí sua Bíblia aberta, ele diz assim, que a oração dele é para que sejam iluminados os olhos do coração. Recebam luz. Por que Paulo está orando? Para que eu e você, não é só aquela igreja, para que eu e você tenhamos luz, recebamos luz, sejamos iluminados. E aí ele dá a resposta: para conhecermos a riqueza da glória da herança, experimentarmos a grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então ele está dizendo aqui, que nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados, para que nós possamos entender, ter o discernimento, ver como Deus vê as coisas. E à medida em que os nossos olhos são abertos e começamos a enxergar com os olhos de Deus, então começamos a experimentar o poder de Deus. Você está vendo isso no texto? Ou só eu?
Segunda oração que Paulo faz está no capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 3, os versos 14 até o 19. Veja o que ele diz aí. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então ele está dizendo aqui, que a oração que ele faz por mim e por você, é que sejamos fortalecidos em poder, pelo Espírito do Senhor. Sejamos fortalecidos em poder pelo Espírito do Senhor. E não só isso, ele está dizendo que esse fortalecimento é para que eu e você conheçamos as dimensões do amor de Deus. Aquele amor que lança fora todo medo. Aquele amor que não se pode entender, porque ele está dizendo aqui que excede todo o entendimento, vai além de todo o entendimento, que a mente humana não consegue compreender. E aí eu quero pegar essa expressão de Paulo aqui e ampliar ela um pouquinho. Há coisas que nós nunca vamos entender. Amém? Um dos grandes problemas de muitos cristãos é que querem entender tudo sobre Deus com a mente. E a nossa mente é incapaz de entender tudo sobre Deus. Há coisas que a gente não vai entender. Nem agora, nem por toda a eternidade. Deus é infinito. Deus é inesgotável. Isso quer dizer que quando eu e você estivermos na eternidade, na presença de Deus, o que vai acontecer é que a cada, se podemos chamar de tempo, né, de segundos na eternidade, mas a cada segundo novo, será uma faceta nova da glória de Deus que nós vamos descobrir. E à medida em que descobrimos coisas novas da glória de Deus, nós vamos como aqueles que estão ao redor do trono que Isaías viu, apenas exclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu já vi muitas pessoas falarem sobre esse momento de Isaías capítulo 6. Porque é interessante, porque a Bíblia diz que Isaías vê o trono, e ele vê os serafins, ele vê os anjos, ele vê os exércitos celestiais ao redor do trono. Mas a Bíblia é clara, quando ela fala que aquilo que nós veremos e experimentaremos depois que estivermos na eternidade, é muito amplo. Mas os anjos, os serafins, aqueles querubins, aqueles seres celestiais, não querem sair de perto do trono. Sabe por quê? Porque não há nada mais glorioso do que estar na presença dEle. Para que sair dali? E para onde? Você está comigo? Eu espero que você esteja acompanhando isso. Porque esses seres celestiais, eles não querem sair de perto do trono. Porque não há nada mais glorioso do que estar perto do trono. Há coisas que a gente nunca vai entender, nem por toda a eternidade. Mas há outras coisas que nós só vamos entender com a experiência. Por isso o tema de hoje é a experiência com Deus. Há coisas que nós só vamos entender com a experiência. Deixa eu contar uma experiência que é pessoal, mas eu espero que ela sirva para edificar a sua vida. Lá atrás, bastante tempo atrás,
nós ainda estávamos lá na Cussi Júnior. E eu me lembro que eu fui procurado por alguns irmãos queridos de outra igreja. Na época, eu estava envolvido, com lideranças, pastores, denominacionais. E esses irmãos me procuraram porque eles queriam uma orientação, porque na igreja deles estava acontecendo uma coisa esquisita e eles achavam que aquilo não era de Deus. Porque o pastor chegava, orava por eles, eles caíam no chão. E eu disse, qual o propósito disso? Por que eles caem? E eu tentei criar um argumento na minha mente racional sobre o que estava acontecendo naquela igreja. E eu então comecei a levantar algumas questões com aqueles irmãos. Bom, então vocês já sabem que eu era contra, né? Porque eu falei contra muitas vezes. Porque eu não entendia, a minha mente racional não entendia. Até que um belo dia, numa manhã de domingo, nós recebemos um pastor Ezequias, que era de... fugiu agora o nome da cidade. Votuporanga, eu ia falar Paraguaçu. De Votuporanga, que veio pregar na nossa igreja. E ele terminou aquela ministração no domingo de manhã, fez o apelo, eu fui para frente, porque a mensagem, a palavra tinha falado comigo. E aí, de repente, ele levanta a mão e começa a orar. Ele não encostou em mim, ele não falou o que ia fazer. Uma coisa eu sei, quando eu me dei conta, eu estava no chão. E eu estava no chão orando em línguas pela primeira vez na minha vida. E fiquei um tempo lá que eu não sei quanto, não perguntei aos irmãos que estavam aí, pessoal mais antigo, irmão Alberto, a Dani, o Edmar, quanto tempo eu fiquei, nunca perguntei. Mas fiquei ali no chão naquela experiência. Mas sabe o que aconteceu? Eu levantei naquele domingo, depois daquela experiência, e textos que eu já tinha lido na Bíblia antes, e que eu passava batido porque não entendia, eles começaram a se abrir. Então é isso. Esse texto que eu nunca entendi, agora se abriram, porque a experiência trouxe um entendimento que a minha mente racional não tinha. Sabe o que eu quero dizer, amado? Que a experiência é extremamente importante no andar com Deus. Quando eu e você nos contentamos apenas em sabermos algumas coisas, em conhecermos algumas coisas e até repetirmos alguns princípios e alguns conceitos bíblicos, nós ficamos apenas na superficialidade do que Deus tem para nós, porque Deus não quer que nós sejamos apenas conhecedores da palavra, mas praticantes. Isso quer dizer, tenhamos experiência com ela. Que a palavra não seja apenas uma teoria para nós, mas ela se torne parte do nosso dia a dia. E isso é o espírito de sabedoria, trazer os princípios de Deus para a terra na nossa experiência diária. É isso que Deus deseja que nós tenhamos. Por isso que Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras é morta. E ali mesmo no capítulo 2 de Tiago ele diz que a fé de Abraão, ela foi consumada pela atitude dele. Imagina que Deus viesse a Abraão e dissesse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E naquele momento Abraão dissesse: sim, Senhor, conta comigo. E aí amanhece o dia seguinte, Abraão: Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou. E passa o dia inteiro, e no terceiro dia ele está lá: Deus me chamou, oh que bênção, Deus falou comigo, Deus me trouxe revelação, oh que glória. E quarto dia, e quinto dia, e sexto dia, glória a Deus, Deus falou comigo. Que fé é essa? A fé é consumada na obediência. É isso que Tiago diz. Por isso a fé sem a atitude não vale nada. É zero. Então se eu digo que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, mas eu não tenho a atitude da obediência, essa fé que eu alego ter em Jesus não serve para nada. Há coisas que só a experiência
vai nos ensinar, vai nos abrir os olhos. Há coisas que não vamos entender. Eu contei aqui naqueles 7 dias primeiros da consagração, não é, que nós tínhamos feito um desafio, que era música em casa, né, todo dia. Eu não sei quem continua. Mas há um princípio espiritual nisso. Quando você tem um louvor constante onde você está, quando o ambiente em que você está é uma atmosfera que convida o Espírito Santo a vir, então ele vem. Eu vou repetir. Quando você cria a atmosfera para o Espírito Santo, ele vem. Ele vem. Porque ele encontra a atmosfera adequada. Ok? Então, quando você deixa o ambiente recheado de adoração, você pode às vezes nem prestar atenção, está fazendo outras coisas, está fazendo alguma atividade, a sua mente não está ligada na música que está sendo tocada, mas o seu espírito está sendo edificado. João capítulo 3, verso 8, vai ser projetado. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Veja só o que ele está falando. Aquele que é guiado pelo Espírito do Senhor, ele está sujeito a mudanças. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que vai, é guiado pelo Espírito. Entendeu? Porque quem vai guiar as coisas não é você, é o Espírito do Senhor em você. Então, quando você busca o Espírito do Senhor, ele vai te dar o discernimento para você saber que caminho você vai tomar, que direção você vai. Amém? Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim tudo que é nascido do Espírito. Então o que é nascido do Espírito se adapta a mudanças, porque ele está sempre pronto a ter experiências novas com o Espírito Santo. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós queremos dizer ao Espírito Santo o que ele tem que fazer. Isso eu aceito, aquilo eu não aceito, daquele jeito eu quero, daquele outro eu não quero. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a nossa vida é guiada por hábitos. Alguém já disse que o nosso dia, ele é conduzido pelos nossos hábitos em 90%. 90% do que a gente faz é hábito. 10% são decisões conscientes. Eu estou consciente, tomando uma decisão consciente, que vai na direção que eu entendo que é certa. Ok? O grande problema é que quando nós nos deixamos guiar pelos hábitos, os frutos que nós vamos colher são apenas dos hábitos, e não das mudanças do Espírito. Vou falar outra vez. Nós somos guiados por hábitos, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Tudo gira em torno de hábitos. Quando você se deixa guiar pelos seus hábitos, você vai colher apenas o resultado dos hábitos. Mas quando você se submete ao Espírito Santo, você vai colher os frutos do Espírito. O resultado é o que ele vai fazer. E é isso que nós precisamos todos os dias estar fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu faço desse jeito? Por que eu decido desse jeito? O que é que está me conduzindo nessa direção? Segunda Coríntios capítulo 3, verso 18. Ele nos diz, e vai ser projetado aí: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito produz em nós mudança de glória em glória.
Isso quer dizer que quando o Espírito do Senhor conduz a nossa vida, nós não permanecemos do mesmo jeito muito tempo. Amém? Você não pode permanecer do mesmo jeito muito tempo, porque quando você permanece do mesmo jeito muito tempo, é porque o Espírito do Senhor não está conduzindo a sua vida. Hebreus capítulo 5 nos fala isso, porque pelo tempo decorrido vocês já deviam ser mestres, ou seja, já devia ter mudado de patamar, mas ainda são crianças, ainda precisam de leite, é o que Hebreus capítulo 5 nos fala. Ou seja, já devia ter mudado de patamar, porque é de glória em glória. Amém? Não a glória de ontem, a glória de hoje. A glória que Deus tem para nós hoje. Não a glória do que Deus fez. Eu contei uma experiência lá de trás, mas ela é daquele tempo. Aquela glória que eu experimentei é daquele tempo. Ela não é de hoje. Para hoje Deus tem um novo patamar de glória. A questão é, eu quero experimentar ou não? Você quer subir de nível na experiência com Deus ou não? Se você quer andar com Deus, tem que estar constantemente pronto para mudanças. Sempre pronto para experiências novas com Deus. A nossa fé, ela é testada pelo fogo. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Pedro capítulo 1, e aí nós vamos para a Bíblia. 1 Pedro capítulo 1. Nós vamos ler os versos 6 e 7. Veja só o que ele diz. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja só, ele está dizendo aqui, que mesmo que a gente passe por provações, porque ele está dizendo que não é necessário, mas, se necessário, sermos contristados por provações, a nossa fé, ela é testada. Se nós queremos avançar de fé em fé, nós precisamos entender que o novo nível de glória, o novo nível de fé, virá a partir de um teste do nível de fé que nós estamos. Eu vou repetir. O nível de fé que você tem hoje, ele está sempre sendo testado. Se você quer experimentar um nível acima de fé, você precisa entender que Deus vai te dar experiências e provas para que você possa chegar lá. O novo nível de glória vem através da prova. E é interessante porque ele diz aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Pensa comigo, o ouro, o metal bruto, quando ele é encontrado na terra, ele vem cheio de impurezas. Como é que ele chega a se tornar uma joia, um ouro realmente valioso? Através do fogo. Então ele é colocado a temperaturas altíssimas. Alguns produtos químicos, e eu não domino essa parte, né? Mas alguns produtos químicos são usados que separam a impureza que está junto com o metal. Separa. E então o ouro é purificado. Só que é interessante uma coisa, eu fui pesquisar sobre a questão do ouro. E aí eu descobri o seguinte, esse processo de purificação não é feito uma vez, vocês sabem disso. Então você tem um ouro que vale menos, o ouro que vale mais, que é mais puro, e assim vai por diante, ok? Mas ele é feito num processo controlado.
Então aquele que está trabalhando com o ouro, ele submete aquele metal a altas temperaturas e tira a sujeira, mas não sai tudo. Então ele tira aquela sujeira que apareceu, e então começa o processo do zero outra vez, e mais fogo, e então a sujeira vai subindo. Então ele tira aquela sujeira, e o ouro fica mais puro. E então ele começa o processo outra vez, até que o ouro chegue no ponto que ele deseja. Mas sabe que eu descobri uma coisa interessante? Eu descobri que o ouro, o mais puro que existe, é transparente. Você sabia disso? Eu não sabia. O ouro mais puro que existe é transparente. Então eu descobri, por exemplo, que a viseira dos astronautas da NASA, que foram para a Lua, tinha uma camada de ouro de proteção. Mas eles enxergavam. Porque o ouro totalmente purificado, ele é transparente. E a Bíblia diz que na casa de Deus há vasos de ouro. Na casa de Deus há vasos de ouro. Quantos vasos tem aqui? Não é? Não é vaso? Quantos vasos tem aqui? Glória a Deus. A questão é, quanto de impureza ainda precisa ser tirado? Agora, eu li uma coisa interessante. Que se o ouro totalmente purificado, ele se torna transparente, o que é que um vaso de ouro purificado vai revelar? O tesouro que tem dentro dele. O que Deus plantou em você será visto, porque a sua vida tem sido purificada pelo fogo de Deus. E quando eu falo fogo de Deus, eu não estou falando de sapatinho de fogo. Eu não estou falando da experiência de reteté, da experiência de dizer tem fogo de Deus nesse lugar. Eu estou dizendo fogo da experiência, o fogo da provação, o fogo da dificuldade, o fogo da luta. É o fogo que purifica o nosso coração e vai purificando. E à medida em que Deus vai tratando o nosso interior, ele vai se tornando vaso de honra, no qual as pessoas verão apenas os tesouros de Deus que ali estão. Quando somos testados e permanecemos, a nossa fé se torna mais preciosa do que o ouro depurado. A nossa fidelidade ao Senhor é fortalecida. Nós somos fortalecidos por causa da fidelidade. Amém? É isso que Deus quer falar conosco, irmão. É isso que Deus quer comunicar ao nosso espírito hoje. O espírito de fortaleza é aquele que vem para nos fortalecer, nos manter firmes. É básico isso. O espírito de fortaleza é o Senhor vindo para nos manter de pé no meio da prova, porque nós nos mantemos fiéis mesmo no meio da luta, como Moisés quando foi rejeitado pelo povo, como José quando foi mandado para o Egito pelos seus irmãos, ou como Daniel que foi jogado na cova dos leões sem ter feito nada. Deus quer sim trazer a sua fortaleza à nossa vida, quando nós damos passos de fidelidade na direção dela. Então quando nós correspondemos e nos mantemos firmes na fé, a nossa fé é fortalecida, é aumentada, e nós começamos a subir de nível na nossa experiência com Deus. Saímos da superficialidade, do apenas saber e repetir algumas verdades, e passamos à experiência, começamos a experimentar a palavra de Deus na nossa vida todo dia. É isso que Deus deseja conosco.
Esse é o espírito de fortaleza. É esse espírito que quer te fortalecer, ele te fortalecerá. Ele quer autenticar a sua fé com experiências. Sabe, a Bíblia fala de 2 tipos de fé. Há 2 tipos de fé. Uma é a fé que Deus plantou no coração de todas as pessoas. Há uma porção de fé que Ele plantou no coração de cada um de nós. Então você tem fé, você exercita essa fé, você vai crescendo de fé em fé. E há o dom da fé, porque a Bíblia também fala do dom da fé. Então vai haver momentos em que você vai estar no meio de uma luta, e você vai ver diante de você uma dificuldade, você vai ver um inimigo, você vai ver uma montanha que precisa sair. E então Deus vai manifestar aquele dom da fé. E você vai dizer, monte, saia, lança-se no mar. E ele será lançado. Já pensou nisso? Eu já pensei. Já até tentei. Não é? Você vê uma dificuldade. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu estava num acampamento, como os nossos adolescentes e jovens estão esse final de semana aí. E aí nós saímos em determinado horário, de madrugada, e fomos orar no campo de futebol. E aí estávamos orando, estava clareando o dia, e começamos a orar ali, aquele grupo e tal. E aí um dos jovens que estava lá, fez a oração ousada. Senhor, a tua palavra diz, se nós mandarmos com fé, esse monte vai se lançar no mar. Então, em nome de Jesus, esse monte lance-se no mar. Ele orou assim. Sabe o que aconteceu? Né? Vocês estão duvidando da fé do coitado, né? Uma nuvem desceu sobre o monte, enquanto a gente estava de olho fechado. E quando a gente abriu os olhos, cadê o monte? Deus não tirou o monte, arrancou e jogou no mar. Mas Deus falou assim, eu ouvi a sua oração. Está me entendendo? Há momentos que você tem que ser ousado, o dom da fé tem que vir, você orar e a coisa vai acontecer. Mas há momentos em que você vai tirar esse monte pedra por pedra. E você vai dizer, Deus, eu creio no que o Senhor falou. Eu creio na tua vontade. Eu creio que esse é o teu propósito. E você vai começar a tirar pedra por pedra, sem se cansar. E pega a pedra, e tira a pedra, e pega a pedra, e leva a pedra para lá, até que o monte já não vai estar mais. Isso é fé. Há pessoas que não creem nesse tipo de fé. Mas muitas vezes Deus quer que a gente haja dessa forma. Aliás, na maioria das vezes é dessa forma que a coisa vai acontecer. Quando eu dou o passo de obediência, eu digo, Deus, eu creio, e eu dou o passo porque eu creio, eu tiro essa pedra e vou lá. A montanha é muito grande, mas ela vai sair em nome de Jesus, e eu vou tirar mais uma pedra, e eu vou assim até que ela saia desse lugar. Esse é o espírito de fortaleza. É o espírito do Senhor fortalecendo o meu interior. Porque eu criei e obedeci. Ele me fortalece e me mantém. E eu continuo, porque eu creio. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos diante do Senhor. Comece a falar com o Senhor. O espírito de fortaleza te leva a experiências que te fortalecem. Comece dizendo, Deus, eu não quero ficar na superfície. Deus, eu não quero me contentar em apenas saber coisas. Deus, eu quero ter experiências com a Tua Palavra. Eu quero ter experiências com a Tua Palavra. Eu quero ver a Tua Palavra sendo vivida. Eu quero ver cada dia a minha vida sendo transformada por ela.
Esse é o espírito de fortaleza. Deus autentica os passos de fé. E fé é obediência. Deus, eu estou obedecendo a tua palavra. Autentica o passo de fé que eu estou dando. Sabe, querido, muitas vezes nós damos passos de fé e não vemos nada por muito tempo. Abraão saiu da sua terra com uma promessa. Deus lhe daria uma descendência. E ele esperou muito tempo sem ver o resultado. Mas ele permaneceu. Ele continuou. Davi foi ungido rei na casa do seu pai. E ele esperou cerca de 15 anos. José recebeu um sonho. E 13 anos depois ele foi ver o resultado. Muitas vezes nós damos passo de fé e cremos. Mas os resultados não vêm logo. Mas eu quero dizer para você, Deus é fiel. Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. E quando nós nos mantemos fiéis ao que Ele tem falado conosco, Ele nos fortalece, nos mantém de pé. É Ele quem nos sustenta, nos faz continuar andando. Oh, aleluia. Talvez você tenha vindo hoje aqui, mas Deus está falando com você. Está dizendo para si mesmo: Deus, eu preciso de um novo nível de fé. Eu preciso crescer de glória em glória. Eu não quero permanecer no nível que eu estou. Eu não quero ser apenas um conhecedor de princípios da Bíblia. Eu não quero ser apenas um conhecedor de verdades bíblicas. Eu quero ser alguém que experimenta essas verdades. Por isso, se é isso que o teu coração pede, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para frente. Deus, eu quero mudar o nível da minha fé. Mas eu preciso do espírito de fortaleza. Eu preciso que o espírito de fortaleza venha me ajudar. Oh, Deus. Sabe, é uma decisão pessoal. É o momento em que você está diante de Deus. Deus, eu estou disposto a obedecer ao Senhor. Eu quero ser fiel à tua palavra. Como Moisés, eu quero ser fiel em toda a tua casa. Eu não quero ficar no meio do caminho. Não quero ficar na teoria. Eu quero ser fiel em toda a tua casa, como Moisés foi. Porque eu quero ver os resultados do que o Senhor tem prometido para mim. Fale com o Senhor. Peça ao Senhor que fortaleça você no seu espírito. É no seu espírito que acontece. Não é na sua cabeça, não é na sua mente, não são os seus pensamentos. É no seu espírito. Muitas coisas você não vai entender, mas o Espírito do Senhor vai fazer. Você vai experimentar. Você vai ver acontecer sem saber porquê nem como. Será o Espírito do Senhor fazendo. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Pai, em nome de Jesus, me uno, Senhor, os meus irmãos aqui à frente, para dizer: Senhor, eu preciso que a minha fé seja renovada.
seja fortalecida. Deus, quero avançar, Senhor, de fé em fé. Por isso eu peço, Espírito do Senhor, vem me fortalecer. Fortalece as minhas mãos, meus joelhos trôpegos. Fortalece o meu espírito, Senhor. Porque a minha decisão, a minha vontade e a minha atitude, Senhor, é caminhar na Tua direção. Como Abraão, Senhor, quero tomar atitude. Eu não quero ficar apenas na vontade, eu quero tomar atitude. Quero dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Mas eu quero também ser Teu profeta, Senhor, onde eu estiver. Deus, eu me uno a meus irmãos aqui, para dizer, Senhor, vem, renova o meu coração. Fortalece-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Fortalece-nos, Senhor, porque queremos andar contigo, vendo o Senhor se manifestar em nós e através de nós. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, glória a Deus. Aqui estou eu, contemplando a tua face. Aqui estou eu, fascinado por tua majestade. Encontrei o lugar onde quero estar para sempre. Aqui estou eu, redimido por sangue. Aqui estou eu, sou bem-vindo em tua casa. Encontrei o lugar onde quero estar para sempre. Uma coisa peço e a buscarei, contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei, estar contigo para sempre. Aqui estou eu, contemplando a tua face. Aqui estou eu, fascinado por tua majestade. Encontrei o lugar onde quero estar para sempre. Aqui estou eu, redimido por teu sangue. Aqui estou eu, sou bem-vindo em tua casa. Encontrei o lugar onde quero estar para sempre.
um dia em sua casa, que 1000 dias em qualquer outro lugar. Me aproximo do trono da graça, confiadamente. Melhor um dia em sua casa, que 1000 dias em qualquer outro lugar. Me aproximo do trono da graça, confiadamente pra te encontrar. Uma coisa peço e a buscarei, contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei, estar contigo pra sempre. Uma coisa peço e a buscarei, contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei, estar contigo pra sempre. Uma coisa peço e a buscarei, contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei, estar contigo pra sempre. Eu te buscarei, eu te buscarei, eu te buscarei. Igual a ti não há Jesus. As palmas. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está o que possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele. Seu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o que possa de ti
separar. Não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre e por Ele eu vou. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei que com ele para sempre eu serei. Eu serei. Forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre e por Ele eu vou. Eu só vou viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre e por Ele eu vou. Eu só vou viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. Vou viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. Eu só vou viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O Senhor é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom,
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Por tudo que é, Deus é bom. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar
sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Tu reinas para sempre, Senhor. Para sempre. Tu és santo, Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais alto! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Jesus, tu és adorado neste lugar. E não outro. Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Sim, tu és, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Oh, tu és adorado neste lugar. Digno, digno, tu és digno, Jesus, Filho de Deus, tu és digno, digno, tu és digno, oh, Jesus, Filho de Deus, tu és digno, Jesus. Declaramos digno, tu és digno, Jesus, Filho de Deus, tu és adorado, tu és adorado neste lugar. Oh, declaramos, tu és adorado neste lugar. Só tu és Jesus, só tu és adorado. Sim, tu és adorado neste lugar. Oh, oh. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Só tu és Jesus, só tu és Jesus. Tu és adorado neste lugar.
vontade de adoração neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Oh, só existe um Deus, somente o Senhor. Tu és adorado neste lugar. Grande, tu és grande, Jesus, Filho de Deus, tu és grande e grande, tu és grande, Jesus, Filho de Deus, tu és grande e grande, Jesus, tu és grande, Jesus, oh, Filho de Deus, tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Declare que a sua família adora Jesus. Declare. Tu és adorado neste lugar. Sim, Senhor, levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. Tu és adorado neste lugar. Senhor, tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Só servimos a Ti, Senhor, o único Deus. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Nos curvamos a Ti, Jesus. Nos curvamos a Ti, o único Deus, o único Salvador. Tu és o único Deus. Tu és o único Deus. Se fez homem para me alcançar, para mostrar é possível, eu te amo, é possível, abriu um caminho para mim, para que eu chegasse ao Pai. Sim, Jesus, Tu és o único, e não há outro, e não há outro.
subir ao coração o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Oh, meu Deus! Jesus! Jesus! O Cordeiro Santo de Deus! Declaramos que Tu és santo e não há outro. Em meio a esse carnaval, em meio a essa entrega pagã, declaramos Tu és o único Deus. Declaramos que Tu és o único Deus e levantamos um altar a Ti. Tu és adorado neste lugar. Oh! Tu és adorado neste lugar. Yeah! Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. O que Deus tem colocado no seu coração, meu irmão? O que o Espírito Santo tem ministrado? Vai e faça sem medo. Vai e faça sem medo. Só por meio disso seremos encorajados, fortalecidos. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é. Aleluia. Aleluia. Não perca esse momento. Continue adorando. Continue adorando com as suas palavras. Não mais a letra da música, mas aquilo que nasce do teu coração. Adorar é também elogiar, é reconhecer quem Ele é.
Senhor. Grande é o Senhor. Bendizemos o Senhor. Porque de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Do sempre para o sempre, Tu és Deus. Só o Senhor reina, governa soberanamente sobre as nações. Tu és o Deus eterno, o Deus sublime, o Deus poderoso, que mede o universo com a palma da sua mão, que chama as estrelas pelo nome. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome para sempre. Seja engrandecido, Senhor, aqui e em toda a terra, porque Tu és o Rei. A honra é Tua, o trono Te pertence. Bendito é o Senhor, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Querido, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que o Espírito do Senhor te fortaleça, manifeste sabedoria e entendimento, dando conselho para que você use aquilo que Ele te deu, para a glória dEle e para cumprir o teu propósito na terra. Amém? Amém. Não saia do seu lugar sem olhar à sua volta e ver quem está mais perto. Abençoa, declara, seja fortalecido em nome de Jesus. Seja fortalecido em nome de Jesus. Que o Espírito de fortaleza encha a sua vida.